Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos para mais um conteúdo de semântica, ok? Hoje nós vamos ver sinônimos e antônimos, tá? Sinônimos e antônimos é mais um conteúdo da área da semântica que estuda aí a significação, né, o sentido das palavras, tá? Então, ó, sinônimo é a mesma coisa que sinonímia e antônimo a mesmíssima coisa que antonímia, tá? Elas vêm para estudar aí os sentidos das palavras, sua significação. Então, vamos lá. Que são palavras sinônimas? São palavras que possuem um significado, um sentido próximo, tá? Por exemplo, carro, automóvel, forte, robusto, tá? Então, sinônimos são palavras que possuem sentido próximo. Antônimo são as palavras que vão possuir sentido contrário, sentido oposto. Mal, bem, subir, descer, dentro, fora, bonito, feio, tá? Antônimos, antonímia. Bem, sem muito segredo até aqui. O que que acontece? As bancas, quando elas vão pedir esse conteúdo, né, de semântica nas provas, dificilmente ela vem pedindo desse jeito aqui, que tem esse exemplo, tá? Então, aqui nós temos assim, ó. Aludindo-se à significação de palavras, marca alternativa onde temos antônimos. Então, antônimos nós acabamos de ver que são palavras que têm sentido, significados opostos, tá? Então, vamos lá. Rir e sorrir. B. Imparcial, tendencioso, esperto e perspicaz, feliz e alegre. Então, vejamos, por que eu disse que dificilmente as bancas pedirão dessa forma? Por quê? Porque aqui nós temos o sentido muito dicionarizado das palavras, tá? Fora de um contexto maior, ok? Então, se nós fôssemos analisar aqui essa relação de antonímia, nós veríamos que a resposta correta é aqui, ó, alternativa B, tá? Imparcial e tendencioso, ok? E por que que as bancas não trazem muito desse jeito aqui? Porque aí ficaria muito fácil a nossa vida, né? Elas vão pedir assim, ó, o sinônimo e o antônimo de maneira contextualizada, tá? Então, aqui, ó, os significados das palavras só se equivalem dependendo do contexto em que estão inseridos, tá? Então, ele vai perguntar aquele sinônimo, aquele antônimo, de acordo com o texto, ok? Exemplo aqui, ó. Em uma cidade com tantos problemas no trânsito como São Paulo, a indústria de aplicativos para celulares e tablets encontrou terreno fértil para se desenvolver, tá? E aí ele vem perguntando o seguinte: nesse contexto, a expressão terreno fértil, aqui, ó, que ele utilizou aqui no texto, pode ser mais adequadamente substituída por solo farto, fecundo ou por condições propícias. Vamos lá, pensemos. Se eu penso no sinônimo de terreno fértil isoladamente, o que, que me vem à mente? O que, que é terreno? Terra, solo e fértil. Próspero, fecundo, onde tudo que eu planto nasce, produz bem. Mas eu estou falando desse contexto, desse sinônimo, dentro de um texto, tá? Então, ao falar aqui que a indústria de aplicativos encontrou terreno fértil para se desenvolver, ele está plantando no celular, a internet na Terra? Não. Isso está querendo dizer o quê? Que ele encontrou o quê? Situações, condições propícias para desenvolver, para se atualizar, para fomentar o comércio, a indústria, enfim. Tá? Então, aqui é sinônimo contextualizado. Tudo bem, pessoal? E o mesmo acontece
com relação ao antônimo, ok? Então, o significado das palavras se opõem dependendo do contexto em que estão inseridos. Tá? Então, aqui, ó, as grandes cidades brasileiras estão em processo, as grandes de deterioração agudizado pelo crescimento econômico da última década. Vamos lá. Primeira coisa também, deterioração. Se eu penso isoladamente no sentido da palavra deterioração, qual é o sentido aqui? Eu venho com o sentido de algo que está precário, não é? Que está abandonado, talvez. Quando eu penso no antônimo dele, deteriorização, eu penso em algo que está conservado, que está novo, que está bom. Mas eu quero ele nesse sentido? Não, eu quero ele de acordo com o texto. Então vamos lá. Nesse contexto, o sentido contrário mais adequado para a palavra deterioração pode ser o quê? Frescor, conservação ou expansão? Nós já vimos que conservação seria um, um antônimo, mas daria certo dentro do meu texto? Será? Vamos tentar substituir. As grandes cidades brasileiras estão em processo de conservação agudizada pelo crescimento econômico. Ó, veja que ele está falando de crescimento econômico. É algo que está alavancando, tá? Então, aqui, ó, as grandes cidades brasileiras estão em processo de deteriori... Opa, deteriori... deterioração agudizado. Ele está falando sobre expansão. O antônimo adequado aqui é expansão. E quem que me dá esse sentido? A palavra, a expressão posterior. Crescimento econômico, que vai me dar aqui, ó, a noção de alavancar alguma coisa, tá? Então, aqui dentro do meu contexto, a expressão adequada como antônimo é expansão. Tudo bem, pessoal? Então, ó, responder questões como essa na hora da sua prova, que vocês fiquem atentos ter o contexto, ter ali como o objeto para responder aquela questão o contexto, tá? Nunca pensar de forma isolada, tá? A palavra fora do contexto na hora de responder. Lembrar sempre de olhar o texto, reler o texto para conseguir responder de maneira adequada. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Beijos e até a próxima aula.